tenho certeza. E a gente chega assim um pouquinho curioso, às vezes, né? Desconfiado, sem saber exatamente como é, mas sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, cheguem com o coração aberto, como todos os que estão aqui chegaram, tá bom? E Deus com certeza vai falar ao seu coração. Inclusive, nós estamos vivendo, né, um período de férias coletivas da Sala 57. Eu digo férias coletivas porque a gente não tira férias espiritualmente, né? Então, mesmo não tendo a sala, quando nós nos encontramos coletivamente, você tem a sua sala, o seu ambiente, o seu momento de oração. Inclusive, tem recebido um incentivo aí também, né? Que é a jornada espiritual de 40 madrugadas. Né? Alguns fazem questão de acompanhar, né, a sugestão que tem recebido na casa. Hoje é o 24º dia da série de 40 madrugadas. Se não me engano, acho que é isso mesmo. Então, fique atento aí, tá bom? Para que você possa não se distanciar do Senhor. Os nossos encontros têm sido na terça-feira, toda terça-feira, e toda sexta-feira. Então, não perca o ritmo, tá bom? Por enquanto, toda terça e toda sexta. Toda terça e toda sexta. Mas logo, logo, nós estaremos de volta a 1000 por hora. A partir do dia 17, se não me engano, de janeiro, aí nós voltaremos a ter os nossos encontros diariamente. E quando nós voltarmos a termos os nossos encontros de adoração todos os dias, nós queremos adiantar aqui, nós tivemos conosco recentemente o pastor Merumoel Estima, nosso amigo, trabalhamos juntos aqui na Paulista Sul, e ele vai estar conosco depois que nós voltarmos nas nossas atividades rotineiras, ele vai estar conosco fazendo uma meia semana especial, uma série de meia semana. Então, se prepare aí, já vai convidando, continue encaminhando o link. Uma outra coisa é a nossa vigília, né? Estamos nos preparando para a vigília do alto clamor. Assim que nós retornarmos, pastor Wagner vai, então, marcar a data. Nós já estamos aguardando, assim, essa data especial, né? Dessa vigília do alto clamor. Cada vigília que nós temos tido aqui. E para você que está chegando agora, especialmente para você que está chegando agora, essa Sala 57 é uma família grandiosa, uma família, pela graça de Deus, poderosa na oração. Mas nós temos por trás aí um grupo, um exército enorme que movimenta essa sala. Muito obrigado a essa equipe poderosa de moderadores que fazem esta sala acontecer. Nós temos também o pessoal aí da oração intercessória, tem um exército de homens e mulheres na oração intercessória. Muito bem. Nesse período de férias, nós não temos apresentado coletivamente a lição da Escola Sabatina, mas esperamos que você esteja estudando atentamente o livro de Hebreus agora, né? Mas nós temos tido as nossas pregações poderosas, e hoje eu quero chamar aí o nosso pregador do dia, que é o pastor Eliabe. Nós vamos fazer uma oração pelo pastor Eliabe, e antes do pastor Eliabe pregar, nós vamos assistir o vídeo dos ossos secos. Então, só que antes disso, eu quero apresentar aqui os pastores que estão conosco aqui. Eu estou com a telinha aberta aqui do lado, estou vendo aqui o pastor Edmir Tavares, estou vendo o pastor Eliabe, que vai pregar para a gente daqui a pouco, ele é do Rio de Janeiro, vai se apresentar. Nós temos aqui o meu amigo, o pastor Joaquim Silva, já jubilado, de vez em quando a gente se fala aí ao telefone. Temos aqui o pastor Ezequiel Miranda, temos o pastor Gilberto Ludogério e temos o pastor Zinaldo Santos. São esses os que eu consigo visualizar aqui no Zoom. Talvez tenha um ou outro ou mais aí, né? Se for o caso, coloque sempre o PR antes, sem ponto, porque aí na hora que a gente digita aqui fica fácil de localizar. E é bom saber os pastores que estão conosco, porque isso dá para a gente, assim, como diz o pastor Wagner,
legitimidade nesta sala. E a gente também fica feliz em rever amigos, reencontrar aí. Muitos pastores estão lá no YouTube, que eu sei, até porque eu mesmo, de vez em quando, dou uma escapadinha lá para o YouTube. Então, tem muitos colegas lá no YouTube. É um prazer e uma alegria saber que você está aí. E quando puder, dá um pulinho para cá, para o Zoom, porque aí nós vamos compartilhar também momentos aí de oração juntos. Quem sabe vai poder pregar para cheios, tá bom? Alegrias. Muito bem. Pastor Eliabe é o pregador de hoje, como já dissemos. Eu vou fazer uma breve oração pedindo a bênção e a direção do Espírito Santo sobre ele, e depois nós vamos ver o nosso vídeo de sempre, o Vale dos Ossos Secos. Vamos orar? Senhor Deus, quero colocar diante do teu altar neste momento o teu servo, pastor Eliabe, a quem o Senhor já usou tantas outras vezes, que hoje ele seja batizado de maneira especial pelo Espírito Santo. Queira ungir os seus lábios, que ao abrir a tua palavra, ele seja um instrumento poderoso. Nós, os pastores, preparamos a mensagem, estudamos, mas rogamos neste momento, Divino Espírito Santo, que visite cada pessoa, cada janelinha aqui no Zoom, cada pessoa que está lá no YouTube, também aqueles que verão depois este culto, que o Espírito Santo trabalhe poderosamente no coração e na mente de cada um, impressionando de tal maneira e personalizando a mensagem, que as palavras possam cair como uma boa semente em boa terra e possa produzir frutos grandiosos para o teu reino. Usa então ao pastor Eliabe. Nós oramos mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Eliabe, seja bem-vindo, meu amigo. Que alegria poder vê-lo aí com essa camisa poderosa. Vamos ver o vídeo, depois o pastor se apresenta, porque tem gente chegando agora, né? Então é sempre bom se apresentar, lá de onde você está falando, o que faz, e depois trazer a mensagem para a gente. Seja bem-vindo, que Deus o use poderosamente. Amém. Amém. Obrigado, pastor Esmeraldo, pela condução aí da sala, pela inspiração aí nesse momento. Se só a sua alegria e o sorriso já nos motiva logo pela manhã, né? Para que eu amanheça feliz, hein? Amém, amém. Olá, amigos, bom dia da sala. Pastor Esmeraldo, você que está me ouvindo, o meu áudio está bom? Está ouvindo bem? Ouvindo bem, tá. Obrigado. A gente fica meio preocupado, que a gente fica nas férias, né? Eu ainda estou aqui em Porto Seguro, no hotel, e aí a gente estou voltando de viagem, retornando na próxima semana, e a internet deu uma caída aqui, eu reconectei, e aí eu orei ao Senhor, deixa tudo certo aí, coloquei já aí o celular de stand-by aqui, para que nada possa atrapalhar aí a nossa mensagem dessa manhã. Amigos, aqueles que estão entrando, sejam bem-vindos, né, que estão conosco nessa manhã de sexta-feira, dia de preparação. Daqui a pouco vamos entrar aí no sábado do Senhor. Então amanhã estaremos na igreja cultuando ao Senhor juntos. Eu sou, como já mencionou, sou pastor Eliabe, eu estou aí no meu 10º ano de ministério, sou pastor ali na igreja do Rio de Janeiro, estava no meu antigo e querido distrito de Parada de Lucas. Agora estou indo também para um novo distrito querido também, ali o distrito do Meier. Foi a primeira igreja adventista no Rio de Janeiro, então a igreja também ali tradicional do Rio, uma igreja importante que ali estamos, uma igreja grande também. Então, visitando ao Rio, vai lá nos fazer uma visita no Meier, que será muito, mas muito bem-vindo também. Então, deixo também meu abraço aqui aos irmãos queridos do Meier, que estejam aqui na sala também. Deixo um agradecimento também especial ao meu pai e minha mãe, né? Principalmente meu pai aí, porque de férias você sai com poucas roupas, né? Roupas de férias, e eu quando fui ver, rapaz, cadê minha blusa da sala e tal? E aí eu peguei emprestado aqui a blusa do meu pai. Eu fui em casa lá ontem. Eles moram aqui em Porto Seguro,
E eu fui lá na casa dos meus pais, ele estava dormindo, já falei, "Ixi, ele não vou nem pedir a permissão que está dormindo", e eu fui lá pegar uma blusa social, peguei a blusa dele, estava lá em cima fui pegar uma blusa social, e quando cheguei lá, tinha a blusa dele em cima do sofá, dobradinha, falei assim, já estava me esperando, que bênção. E aí eu agradeço aí ao meu pai, e juntos estamos aí nessa busca pela manhã. Amigos, que Deus possa falar ao seu coração, falar ao meu coração também. Já tivemos a oração e agora nós iremos entrar na mensagem. Todas as vezes que nos deparamos com a mensagem na sala, com esse período de intercessão, de oração, de clamor, há uma angústia boa no coração pastoral, que é de pedir para que Deus nos use, e ao sermos usados por Ele, qual mensagem Ele quer que possamos aplicar para a sala, que se aplique primeiramente na nossa vida, e que assim Deus, o Espírito Santo, possa traduzir as nossas palavras, que Ele possa alcançar cada pessoa, cada coração, e assim sermos influenciados e impactados totalmente pela palavra de Deus, a palavra de Deus que é viva e eficaz. Por isso eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia. Estava aí em uma luta, e eu confesso que eu passei um período da noite, início da madrugada, em dúvida da mensagem, estava com um foco, mudei para outro e pedi ao Espírito Santo, Senhor, conduza. E vamos abrir as nossas Bíblias com um foco especial para essa manhã, um foco de oração, mas também de certezas ao nosso clamor. A gente às vezes ora, clama, pede, e precisamos ter algumas certezas, e eu gostaria de trazer uma experiência clara, através de um personagem bíblico, que irá trazer assim muitas, mas muitas lições espirituais para a nossa vida. E dessas lições espirituais, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em um famoso episódio das Sagradas Escrituras, e uma famosa oração também, que está em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Nós iremos ler o versículo 2. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 2. Deixo o meu abraço também aqui a Cândida e o João. Eles são amigos queridos que estão aí em São Paulo. Acabou de mandar aqui uma mensagem que estão acompanhando. Que Deus esteja com vocês aí também. 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos nos conectar com o Pai. Versículo 2 nos diz assim: Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, e eles que já estão em Hazazon-Tamar, que é em El-Gedi. Querido Pai, nossa palavra está aberta, a Bíblia como um instrumento que cremos, na qual ouvimos a Tua voz. Senhor Espírito Santo, conduza essa mensagem, essa reflexão bíblica. Use o Teu servo apenas como instrumento nas Tuas mãos, que o Senhor possa falar poderosamente a cada coração. Senhor Jesus, nosso Salvador, que o Senhor conduza, porque o Senhor é o nosso intercessor. E assim possamos penetrar também nos átrios celestes, através dessa oração que está sendo conduzida e guiada pelo Teu Espírito Santo. Nos use mais uma vez para a honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então vieram alguns e avisaram a Josafá que grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, que já estão em Hazazon-Tamar, que é em El-Gedi. Quem é Josafá? Josafá, ele é rei de Judá. Você lembra? O primeiro rei teve
Saul, logo em seguida você tem a linhagem de Davi como rei. Depois de Davi você tem Salomão. Salomão substitui aí então o seu pai, o rei Davi. E Salomão é o rei de toda a nação judaica, de toda a nação. Porém, após Salomão, depois de Salomão, teve então a divisão do povo de Israel, em que nós conhecemos como Reino do Norte e Reino do Sul. No Reino do Norte, com a sua capital ali em Samaria, e o Reino do Sul, com a sua sede em Jerusalém, Judá, conhecido como Reino de Judá. Então, logo pela manhã, você tem alguém da casa de Josafá que vieram e avisaram para ele, olha, grande multidão vem contra ti. Vem uma grande multidão ao seu encontro. E o que significa isso, queridos? Crise. Já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi, ao sul do Mar Morto. Crise. Josafá se levanta pela manhã e ele não imagina que naquele dia ele enfrentaria uma grande crise. Eu posso fazer uma pergunta para você? Tranquilo? Você é isento de crises? Não, né? A gente já tem até a nossa irmã aqui, a Cris aí, que já balançou a cabeça ali, que não, nós não somos isentos de crise, né? É interessante que a pergunta, ou a resposta a essa pergunta é a mesma, não. E já passamos por uma crise, estamos vivenciando uma nova crise que aponta ao horizonte, e alguns vivem um período de crise mais intensos que outros, e as crises estão aí, elas vêm ao nosso redor. Algumas crises viram a nossa cabeça literalmente de cabeça para baixo, nos deixa de cabeça para baixo, tira o nosso chão. E Josafá, ele vai enfrentar uma crise, uma grande crise. Uma grande multidão vem contra ti, inimigos. E quem são os inimigos de Josafá? No versículo 1, nós encontramos aí quem são esses inimigos de Josafá de 2 Crônicas, capítulo 20. Diz, depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns dos meunitas vieram pelejar contra Josafá. Aqui nós temos 3 povos distintos. O primeiro, Moabe, que são aí os descendentes dos filhos de Ló, né? E eram conhecidos como um povo cruel, exterminadores. Quando algumas nações ouviam que o povo de Moabe estava vindo contra eles, eles tremiam, porque eles eram exterminadores, um povo cruel. Um outro povo que nos diz aqui, que se juntou para essa guerra, para esse combate, era o povo de Amon. Você se lembra daquela história? Quando o povo de Israel saiu do Egito, e o povo de Amon não deixou que eles passassem pelo meio do seu povo, para que eles pudessem passar por um lugar mais difícil, complicado, e assim eles chegaram então até a frente do Mar Vermelho. Então, eles estavam ali em guerra, e o que eles desejavam? As terras de Israel. E agora tem um outro povo que aparece aqui, que é os meunitas. E quem são os meunitas? Isso é interessante, amigos. Os meunitas são conhecidos como os bons vizinhos de Israel. Os bons vizinhos. Sabe aquela nação vizinha, os bons vizinhos? Seria como você... hoje a maioria de nós vivemos em apartamentos, né? Então fica quase difícil esse acesso corriqueiramente com os nossos vizinhos, mas aqueles que moram em casa, ou num tempo antigo, você lembra daquele seu bom vizinho? Você, olha, acabou o açúcar, eu vou aqui no meu vizinho, você tem uma xícara de açúcar aí, vizinho? Acabou o sal, você ia lá e pegava um pouquinho de sal. Os meunitas eram bons vizinhos de Israel. Você pode estar se perguntando, mas pastor, se eles eram bons vizinhos, por que então eles decidiram atacar o povo de Israel? Por mais que eles eram bonzinhos, entendam, mas eles não eram tementes a Deus. Eles não eram tementes a Deus. Cuidado, amigos, com pessoas que são boazinhas, mas não são tementes a Deus. Aqui vai um recado assim, muito especial para os nossos jovens, aqueles
pessoas que nós entramos às vezes em um jugo desigual. Pastor, mas ele é tão bonzinho, é uma pessoa tão agradável. Às vezes não são tementes a Deus e pode trazer grandes problemas e prejuízos espirituais para a sua vida. E pessoas não tementes a Deus, amigos, também não são só aquelas pessoas de fora, que nós falamos de fora da igreja. Pessoas que professam o evangelho podem ser pessoas que também não são tementes a Deus. Cuidado com essas pessoas. Não tementes a Deus. Porém, Josafá, ele encontra agora em uma situação complicada, os inimigos vêm contra ele, e nessa situação em que os inimigos vêm contra ele, o versículo 3 nos diz o seguinte, é o verso importante aí da nossa reflexão. Diz no versículo 3, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou um jejum em toda Judá. Então Josafá teve medo. Mas o que Josafá fez quando ele estava com medo? Pôs-se a buscar ao Senhor e apregou um jejum em toda a Judá. Quando Josafá estava com medo, buscou ao Senhor. E agora, para que você possa entender, amigos, o nosso contexto da nossa mensagem, a minha pergunta para você refletir, e essa pergunta foi o que mudou a minha perspectiva na visão desse texto e dessa reflexão bíblica, medo do quê? Do que Josafá teve medo? Isso é importantíssimo. Se você entender esse conceito e essa pergunta, você vai entender a essência dessa mensagem e entender a oração de Josafá. Porque, na minha visão, logo inicial ao texto, eu tinha uma compreensão. Depois do estudo, de você vai conhecendo um pouco mais da história bíblica, do contexto bíblico, nós iremos mergulhar um pouco mais nesse contexto bíblico. Do que Josafá teve medo? Qual era o medo de Josafá? Grande multidão vem contra ti. Josafá, porém, pôs-se a buscar ao Senhor, apregou um jejum em toda Judá, e agora, do que Josafá tinha medo? Porém, quando teve medo, buscou ao Senhor. No momento de crise, no momento de medo, ele busca ao Senhor. Então, entenda, todos nós juntos, no momento de crise, nós temos que fazer o quê? Buscar ao Senhor. No momento de crise, ele busca ao Senhor e ele faz algo ainda, ele vai além. Ele prega um jejum em toda Judá. E qual foi a resposta de Judá? No versículo 4 você encontra que Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. E também todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Judá se congregou, respondeu ao pedido de Josafá. Todo o povo estava agora em um momento de crise, em um momento de medo, um momento de angústia, pôs-se a buscar ao Senhor. E agora ele convida todos os seus amigos, as pessoas, as cidades vizinhas, todo o povo se reúne não só para orar a Deus, mas também para buscar a Deus em jejum. Em momento de crise, buscamos ao Senhor. Vemos aqui um homem espiritual, amigos. Um homem espiritual em momentos de crise busca ao Senhor. Está crise em casamento, busca ao Senhor. Crise no trabalho, busca ao Senhor. Crise na família, busca ao Senhor. Crise na igreja, busca ao Senhor. Em momentos de crise, o que ele faz? Busca ao Senhor. Agora, eu pergunto para você, e em momentos de paz? O que nós fazemos em momentos de paz? Quando tudo está tranquilo, quando a crise não bate à nossa porta, quando não tem problemas, crises, saúde, vírus, pandemia ao nosso redor, em momentos de paz, o que nós fazemos? O que nós fazemos em momentos de paz? Temos que buscar ao Senhor também, mas Josafá vai além. E eu queria que você pudesse entender comigo esse contexto.
ainda em 2 Crônicas, nós estamos no capítulo 20, deixa o capítulo 20 marcado porque nós iremos voltar nesse capítulo, mas volte uma página da sua Bíblia e você vai encontrar aí o capítulo 17 de 2 Crônicas, e no capítulo 17 nós encontramos aqui o que Josafá faz em momentos de paz. 17:12 nos diz assim: Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente, e edificou fortalezas e cidades de armazéns em Judá. Em momentos de paz, sabe o que Josafá fazia? Ele estabelecia bases seguras. Ele fortaleceu o muro de Jerusalém. Ele criou cidades fortificadas. Ele fez muros. Só o muro da cidade de Judá, de Jerusalém, alguns historiadores dizem que esse muro ele tinha 6 metros de largura, 6 metros de largura por 12 metros de altura. Você já conseguiu parar para pensar em um muro desse? O muro de Jerusalém tinha 6 metros de largura por 12 de altura. Os portões de Jerusalém precisavam de 20 homens fortes para fechar os portões. Não podia nem contar comigo que tinha que ser homens fortes, né? Então, 20 homens fortes para fechar os portões de Jerusalém. Abrir e fechar as portas. Em momentos de paz, um homem espiritual, ele estabelece bases seguras. Você se lembra, amigo, de um texto bíblico lá de Mateus, capítulo 7, versículo 25? Lá em Mateus 7, 25, há um texto muito interessante que diz assim: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica serão comparados ao homem insensato. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou e foi de grande ruína. Temos aqui 2 construtores. Cada um construiu as suas casas bonitas, sim, casas bonitas ali. Porém, um construtor construiu sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia, as suas bases. E quando veio a crise, a tempestade, o que aconteceu? Os ventos sopraram forte contra as 2 casas. As casas estavam ali em suas bases. A rocha, que é Cristo, e outra a areia, os seus desejos, as suas vontades, os seus prazeres. E quando os ventos deram contra aquela casa, contra a casa que estava sobre a rocha, a casa não caiu. E quando o vento deu sobre a outra casa que estava com a base sobre a areia, foi de grande ruína. Queridos, no momento de crise, não é possível criar bases seguras. Se você entra na crise e não tem bases seguras, você vai sofrer muito. Tem pessoas que sofrem porque não têm bases. Pessoas que abandonam a igreja, a Deus, chutam um balde, falam mal da igreja, vão embora porque não têm bases seguras. Eles não estão firmes sobre a rocha. Mas aquele que tem as suas bases seguras, veio as tempestades, veio os ventos, sopraram sobre aquela casa, mas a sua casa não caiu. Porque em momentos de paz, ele estabelece bases seguras, ele busca a Deus pela madrugada, ele paga o preço, ele começa a clamar ao Senhor, ele tem tempo com Deus, ele gasta tempo para a sua devoção, ele sabe que a sua vida só tem sentido se está sendo guiada e dirigida pelo Espírito Santo. E por isso, em momentos de paz, ele estabelece bases para que quando a crise vier sobre ele, ele esteja sobre a rocha que é Cristo Jesus. Em momentos de crise, Josafá estabelece bases seguras.
Em momentos de crise, Josafá confia em Deus. Em momentos de paz, ele estabelece bases seguras. E o que o texto bíblico nos diz? Que Josafá, ele cria cidades fortificadas. Ele cria cidade e armazéns. Sabe o que é isso? Ele constrói algumas cidades apenas para que possa guardar mantimentos. Alguns historiadores afirmam que o armazém na qual Josafá criou dava para abastecer pelo menos 3 anos. Eles poderiam ser atacados pelos inimigos e eles teriam comida para 3 anos dentro dos muros de Jerusalém. A partir do versículo 14 e 16, do capítulo 17, você encontra aí, e esse é o número deles, segundo a sua família, e em Judá era capitão de 1000, e o chefe era Adna, e com ele 300.000 homens valentes, e aí ele vai listando cada um das suas famílias, das suas tribos, e ele vai listando agora o número dos exércitos, 360.000 de um, 200.000 de outros, e 300.000 homens valentes, e ele agora vai listando esses números, e se você for fazer uma contagem, você vai encontrar que o exército de Josafá, ele tinha 1.160.000 homens de guerra. Se tocar a trombeta, todos estavam prontos para a guerra. Agora, a pergunta que eu fiz no início, essa é a questão. Do que Josafá teve medo? Josafá, você está com medo de quê? Chama os seus generais, toque as trombetas, enfileire os seus soldados, mais de 1 milhão de soldados, feche a sua cidade, comida você tem para 3 anos, os seus muros são fortificados. Do que Josafá teve medo? Do que Josafá teve medo? Segundo até alguns historiadores, algumas pessoas dizem que o número do exército que Josafá tinha era maior do que o inimigo que vinha contra ele. Do que Josafá tem medo? Josafá, você está com medo de quê? O seu inimigo veio até você? Chame os seus exércitos, feche a sua cidade, alimento você tem, feche os seus muros, 12 metros de altura, 6 metros de comprimento. Do que Josafá teve medo? E essa é a pergunta que eu e você precisamos responder, amigos. Quando nós olhamos para o capítulo 18, e eu vou deixar, geralmente na igreja eu gosto de fazer isso, eu deixo uma atividade para casa, desculpa, você pode ler depois com calma, 2 Crônicas, capítulo 18, e 1 Reis, capítulo 22. Josafá, ele começa o seu reinado aí com 35 anos de idade. Josafá, ele reinou durante 25 anos. Josafá faz reformas importantes. Ele leva o povo de volta a Deus. O seu pai Asa faz grandes reformas, mas ainda tem alguns postes de ídolos. E quando Josafá começa o seu reinado, Josafá faz pelo menos 3 momentos importantes de reformas. Eu não vou entrar em detalhes em cada um deles, mas a primeira coisa que Josafá faz, ele abandona todos os ídolos. Se tinha ídolos de madeira, ele pede para queimar. Se eram ídolos de metal, trazia para que eles pudessem derreter e confeccionar armas. Ele destrói todos os postes de ídolos e limpa o seu povo e o seu arraial de postes de que tinham idolatrias no meio de Israel. Depois, Josafá, ele estabelece príncipes, como se fossem vereadores nos nossos dias atuais. Homens sábios, para fazer, sabe o quê? Ensinar a Bíblia. Eles iam em cada casa, em cada lar, para ensinar a palavra de Deus. Ele traz agora um reavivamento para o povo, de volta à palavra. O povo volta a buscar ao Senhor. E esses príncipes agora estavam ensinando a palavra de Deus para todos os seus moradores ali. Josafá faz uma terceira coisa. Isso parece até um pouco estranho para nós. Ele elimina do meio do seu povo os jovens ociosos. Josafá, ele traz algum recado, ele coloca o povo para ensinar, ele traz os príncipes para ensinar o povo, mas agora ele dá uma ordem
para que o povo pudesse dormir mais cedo, para que pudesse acordar mais cedo para buscar ao Senhor. E agora, tinha alguns jovens que eles passavam as madrugadas reunidos. Eles começaram agora a ficarem envolvidos ainda mais, de forma frequente, com álcool, com a prostituição. E Josafá falou, olha, esses irão contaminar os outros. E agora ele começa a trazer advertências e separa, remove, elimina esses jovens do meio do povo, para que não pudesse contaminar os outros. Olha só que coisa interessante, jovens. E nós, irmãos, nós às vezes estamos falando sobre a luta de nós entrarmos pela sala às 5 horas da manhã, mas que horas nós estamos indo dormir? Josafá entende que a prioridade era buscar a Deus pela manhã, cedo, e por isso, olha, não fiquem de madrugadas com conversas ociosas, na bebedices, com a prostituição, porque isso abre janelas e canais para que o mal possa entrar. E agora Josafá, ele faz esses 3 momentos de reformas, mas como nós falamos no capítulo 18, 2 Crônicas, capítulo 18, e em 1 Reis, capítulo 22, nos conta mais alguns detalhes. Josafá chega um dia, uma manhã, um domingo, vamos dizer assim, que Josafá ele teve uma ideia. Bem, chama a sua esposa e fala, olha, vamos visitar nosso filho. Quem era o filho de Josafá? Jeorão. Ele havia casado recentemente com uma menina muito bonita, Atalia. E Josafá falou assim, olha, vamos visitar o nosso filho, casou agora recente, vamos encontrar com ele, vamos celebrar com a nossa família, vamos fazer aquele almoço juntos, vamos encontrar com o nosso garoto. E agora Josafá, ele reúne a sua esposa e ele vai até a casa de Jeorão com Atalia. O problema é que os pais de Atalia também tiveram essa mesma ideia. Olha, vamos fazer um almoço em família, vamos nos reunir, vamos até a casa do nosso filho, da nossa filha Atalia, encontrar com Jeorão, e lá nós vamos encontrar com toda essa família. A questão é, quem eram os pais de Atalia? Acabe e Jezabel. Esses eram os pais de Atalia. Você se lembra muito bem que enquanto Josafá ele reinava no sul, Acabe ele reinava no norte. E Acabe e Jezabel é a personificação do mal. Enquanto os reinos do norte falavam, olha, e esse rei fez o que era mal perante os olhos do Senhor, e esse rei fez o que era perante mal aos olhos do Senhor, e esse fez pior do que era o anterior, Acabe era o 7º rei dessa linhagem. E a Bíblia diz que de todos os reis que passaram, Acabe foi pior do que todos juntos. Jezabel, você conhece a história de Jezabel, a personificação do mal de Satanás, ela que tinha ali os seus profetas de Baal, que mata os profetas de Deus. Então, chega naquela bela manhã, no almoço está Acabe, Jezabel, Josafá e sua esposa, Jeorão e Atalia, e agora naquele encontro familiar, naquele encontro festivo, Jezabel, ela então insiste com Acabe, e Acabe então fala com Josafá, ô Josafá, amigo, você poderia me emprestar o seu exército? Tem um povo pequeno, insignificante, um povo ali de Ramote de Gileade, e esse povo está me trazendo grande angústia e lutas. Você poderia me emprestar o seu exército, esse seu exército numeroso, de 1.160.000 homens preparados para a guerra, para que eu possa ir destruir esse povo lá de Ramote de Gileade, já que somos a mesma família, estamos agora no mesmo barco, você me empresta o seu exército? Um homem de Deus, antes de ter decisões difíceis, ele consulta o Senhor. E Josafá disse, olha, eu preciso consultar a Deus. Se Deus permitir, eu empresto o meu exército. Josafá, ele decide então consultar a Deus. Antes de tomar qualquer decisão, eu vou consultar ao Senhor.
vou consultar ao Senhor. Isso deveria ser uma prática diária na nossa vida. Antes de tomar qualquer decisão, eu vou consultar ao Senhor. Senhor, essa é a casa que o Senhor quer que eu compre, esse é o carro, essa é a roupa, esta é a esposa, essa é a escola, esse é o alimento que o Senhor quer que eu coloque na minha mesa. Antes de tomar qualquer decisão, um homem de Deus consulta ao Senhor. E agora ele consulta a Deus se Deus iria permitir que ele emprestasse o seu exército ou não. E para consultar a Deus, ele fala, há algum profeta de Deus para que eu possa consultar? E Jezabel fala, olha, eu tenho aqui os meus 400 profetas de Baal. Eles são homens bonzinhos, são bons homens. Lembra do conceito que eu falei lá no início? Os meunitas eram bonzinhos, mas eles não eram tementes a Deus. E Jezabel diz, olha, eu tenho 400 profetas aqui, consulte eles. E Jezabel fala, não, mas eu não quero consultar algum profeta de Deus. E ela insiste tanto que Josafá então consulta os profetas de Baal. E ele pergunta, olha, os profetas, vocês acham que eu devo emprestar o meu exército, esse exército que é consagrado ao Senhor, para ir para a guerra com Acabe, combater o povo de Gileade? Qual você acha que foi a resposta do povo, do profeta de Acabe, dos profetas de Baal? Sim, Josafá, você deve emprestar, você terá grande vitória, você irá vencer esse povo, vocês sairão de lá bem-sucedidos. Josafá, ainda assim, ele não fica feliz e contente com esta resposta, e ele insiste, e ele fala, mas não tem nenhum profeta de Deus para que eu possa consultar, não tem alguém que eu possa trazer luz, um profeta de Israel? E eles trazem, olha, tem um, mas ele não dá causas favoráveis a nós, então traz ali o profeta Micaías. E Micaías vem, e quando Josafá consulta Micaías, diz, Micaías, eu devo emprestar o meu exército para Acabe? E Micaías diz, Josafá, como que você vai pegar o exército de Deus, um exército consagrado ao Senhor? Como que você vai pegar o santo e juntar com um profano? Micaías, ele dá um sermão em Josafá, repreende Josafá, e Josafá fala, eu não vou emprestar. Como, Josafá? Você vai unir o santo com o profano? Amigos, isso deveria ser uma reflexão profunda para a nossa vida. Profunda. Porque muitas vezes nós temos misturado o santo com o profano em nossa casa, no nosso celular, as músicas que ouvimos, a forma como vivemos. Como, Josafá? Como você vai misturar o santo, aquilo que foi consagrado ao Senhor, com o profano? Josafá fala então para Acabe e Jezabel, olha, eu não vou emprestar o meu exército. E depois que ele diz essas palavras, Jezabel entra em cena, agora você vai desunir a família, vai ser guerra entre nós, e agora começa Jezabel conversar, insistir, persuadir. E se você conhece bem a história, Josafá o que faz? Ele cede e empresta o seu exército consagrado a Deus para Acabe ir para a guerra. Não dá para entender isso, amigos. O profeta de Deus diz, não empreste. A ordem é clara, direta, não empreste. Como você vai emprestar algo que é sagrado ao Senhor, envolver com algo que é profano? Não empreste. Uma ordem direta, e ele vai lá e empresta. Quantas coisas temos desobedecido a Deus, amigos? Ordens diretas ao Senhor. Deus nos diz, não faça, obedeça. É o sábado, é as nossas leis sobre alimentação, é o dízimo, é a modéstia cristã, é a família, são os nossos pecados. Não dá para entender como nós, seres humanos, isso eu me incluo, como nós, seres humanos, somos tão teimosos e desobedientes à ordem clara de Deus. Deus diz,
não faça, não empreste, não se envolva, não entre nisso. E nós temos essa teimosia humana. Você sabe como terminou essa história, né? Já dá para imaginar. Josafá, ele vai para Ramote de Gileade com seu exército, e é nesta guerra, amigos, que Acabe morreu. E por muito pouco, mas por muito pouco, Josafá também não morreu. Ele volta arrasado, derrotado, porque Josafá, ele volta agora com um sentimento de culpa. O sogro do seu filho morreu por uma decisão pessoal dele. Josafá, ele volta arrasado. Ele chega em casa, entra no palácio, vai até o seu quarto. Ele estava mal, entra e deita em sua cama. Mal Josafá chega em casa, alguém bate na porta do palácio. Quem era? O profeta Jeú. Quando o profeta Jeú bate a porta, o servo, ao abrir, se anima. Ô Jeú, que bênção que você está aqui. O rei está arrasado, o rei está com o coração quebrado, foi derrotado. Entre, Jeú, e anime o rei. Jeú disse, eu não vou entrar. Eu não vou entrar. E você sabe que na cultura hebraica, quando um profeta não entra, não era um bom sinal, não era uma boa notícia. O servo então vai em desespero, vai falar com o rei, bate na porta do rei. Olha, rei, o profeta Jeú está aí. Ah, mande o profeta Jeú entrar. Olha, rei, ele falou que não vai entrar. Como assim não vai entrar? O rei vai até Jeú e disse, Jeú, profeta, entre, venha, entre na minha casa, entre no palácio. E Jeú, ele não entra, ele deixa apenas um recado. E o recado é, você, Josafá, desobedeceu ao Senhor. Em algum momento, Deus vai pesar a mão sobre você. Você desobedeceu ao Senhor. Em algum momento, Deus vai pesar a mão sobre você. Então, Josafá teve medo. Medo do quê, irmãos? Então, Josafá teve medo. Chama o seu exército, 1.160.000 homens preparados para a guerra. Josafá, alimento você tem, fecha suas cidades, o seu muro é fortificado, as suas portas são seguras. Josafá, do que Josafá teve medo, irmãos? Qual é o medo de Josafá? O medo de Josafá é algo importante que eu e você precisamos compreender. O medo de Josafá é não ter a presença de Deus na hora da crise. O medo de Josafá é não ter a presença de Deus na hora da crise. Sabe qual é o conceito de Josafá? Eu posso ter 1.160.000 homens preparados para a guerra, mas se Deus não conduzir esse exército, eu não serei vencedor. Eu posso ter uma cidade fortificada, eu posso ter muros fortes, mas se Deus não estiver conduzindo e no meio da minha casa, no meio do meu exército, no meio do meu povo, eu serei derrotado. Não importa o número que eu tenha, o medo de Josafá é não ter a presença de Deus na hora da crise. Não ter a presença de Deus na hora da crise. Entenda isso, irmãos. Então, Josafá teve medo. Mas em meio ao seu medo, o que ele faz? Josafá pôs-se a buscar ao Senhor. E eu queria, pelo nosso tempo que avança, voltar ao capítulo 20 e olhar com calma, e não tão com calma pelo nosso tempo, mas tentar avançar aqui na oração de Josafá. No versículo 6, então diz, Senhor, Deus dos nossos pais. Olha a oração de Josafá. Ele põe-se em pé e começa a orar, clamar ao Senhor. Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos e os povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. E ele continua no versículo 9.
Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante da tua casa, diante de ti, pois o teu nome está nessa casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Josafá, amigos, ele faz, sabe o quê? Você depois pode olhar com calma em 2 Crônicas, ainda nesse mesmo capítulo, no capítulo 6, Josafá, ele faz uma cópia da oração de Salomão, quando Salomão consagra o templo a Deus. E na oração de Salomão, no capítulo 6, nos versículos 24 a 30, você encontra Salomão clamando: quando o teu povo, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter e confessar em teu nome, e ele irá orar e suplicar diante da tua casa, e tu, ó Senhor, ouvirás, perdoarás o teu pecado, porque o Senhor estará no meio do teu povo. Ele clama: olha, quando algum mal nos sobrevier, se tiver fome, castigo, no versículo 28, o Senhor nos ouvirá a nossa súplica. Josafá, ele lembra da promessa de Deus para Salomão, que Salomão clama ao Senhor e deixa essa promessa escrita para mim e para você. Ele diz: Senhor, se algum mal nos sobrevier, e ele reivindica uma resposta à sua oração a Deus: Senhor, eu fui longe demais, eu estou aqui arrependido e por isso eu clamo ao Senhor. E ele diz no versículo 12, ah, nosso Deus, acaso não executará tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há forças para resistir a essa grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Como não tem força, Josafá? Toque as trombetas, chame os seus generais, coloque os seus soldados enfileirados. Como que você não tem força? No conceito de Josafá, não importa o tamanho do seu exército. Ele diz: se Deus não está no controle, tudo está descontrolado. E agora Josafá, nesse clamor, ele diz: olha, Senhor, os nossos olhos estão postos em ti. Eu levanto os meus olhos para o alto, porque eu sei de onde vem o meu socorro. E Josafá, ele clama, e no versículo 15, para a gente pegar a parte final do versículo 15 e a parte final do versículo 16, o Espírito Santo vem sobre Jaziel. Aqueles que têm a promessa, clamam ao Senhor, oram a Deus em momentos de crises, em momentos do seu medo, clamam a Deus com a certeza de que precisam estar com Deus em momentos das suas batalhas. Há promessas de Deus. E o Espírito Santo vem sobre Jaziel. E Jaziel começa agora a trazer alívio e bálsamo ao povo. E diz no versículo 15, diz: não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. Amanhã, descereis e saireis ao encontro deles. Vocês terão que descer pela ladeira de Zir. Vocês vão encontrar com eles, vão passar pelo vale, mas saibam que o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Amigos, eles ouviram a voz de Deus. E agora, quando eles ouviram a voz de Deus, eles cessaram o medo. Ouvir a voz de Deus e continuar com medo, quase como um pecado. Diante da crise, a ausência do medo é inevitavelmente proporcional à consciência da presença do Pai. Se o Pai está presente, eu não tenho medo. O medo pode tentar me assombrar, mas eu sei que o Pai está comigo. Vocês já viram algumas vezes, quando eu estou aqui na reunião, aparece meu filho Theo e entra aqui, ele tem agora 4 aninhos. E até quando ele estava um pouquinho mais novo, com 3 anos, ele descobriu uma brincadeira. A brincadeira foi subir na mesa de casa, na mesa do almoço ali, mesa de jantar, e ele fala: papai, vem aqui para perto de mim.
e eu me aproximava dele, e agora ele olhava para o chão que estava abaixo dele, e olhava para os braços do pai, e ele corria na mesa e se jogava e lançava sobre mim, e eu segurava ele no braço. E então, um tempo atrás, um dos meus primos foi nos visitar lá no Rio, e ele viu, ele falou assim, vem, pula nos meus braços também. Eu disse, não, nos seus braços eu não pulo não, eu só pulo nos braços do pai. Eu só pulo nos braços do pai. Quando o pai está presente, o medo se dissipa, porque o pai está aqui. O pai está aqui. O Espírito Santo relembra as promessas, amigos. Ele fortalece e diz, olha, não temas, porque a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. E quando eles escutam isso, o medo se dissipa, porque o pai está presente. E para amigos, esse verso 18 para mim é um verso tremendo, tremendo. Então, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e toda Judá e moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor, e fizeram o quê? Adoraram. Entenda uma coisa, amigos. A vitória ainda não tinha acontecido. Eles não tinham ainda descido o vale para ir para a guerra. Mas eles renderam graças ao Senhor pela certeza da vitória. Porque Deus, Ele é honrado quando demonstramos fé suficiente em suas promessas. Eles não tinham conquistado vitórias ainda, eles não tinham ido para a guerra. Deixa eu corrigir a minha frase. Eles não tinham ido para a guerra, mas eles já tinham a certeza da vitória. Porque eles prostram o seu rosto em terra e começam a adorar ao Senhor com a certeza de que Deus está e estaria com eles em momentos de crise. Você encontra o versículo 20 e 21, aquele grande verso, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aqui está, crer nas palavras, nas promessas. E no versículo 21, há um conselho assim maravilhoso. Josafá deveria se preparar para a guerra. Para a guerra nós não vamos de qualquer jeito. E agora, eu queria que você imaginasse isso comigo. Ele deveria descer a ladeira de Zir, deveria passar pelo vale, iria chegar ao deserto, subir o monte, e do outro lado estava o exército. No dia seguinte, na manhã seguinte, eles iriam para a guerra. Para a guerra você não vai de qualquer jeito. É uma batalha. Imagine comigo. Os generais se aproximam de Josafá. Josafá, qual é a estratégia? Quem irá à frente da batalha? Olha, Josafá, coloque os meus guerreiros, porque eles são hábeis com a espada. E eles irão nos ajudar na vitória. O outro general diz, não, Josafá, coloque os meus soldados a cavalos, porque eles têm atração com o seu cavalo e com as suas lanças e com as suas espadas, e nós iremos ganhar essa guerra. Não, coloque os meus flecheiros, porque eles irão acertar ao longe o nosso alvo e nós iremos ganhar essa guerra. Eles começam agora a trabalhar as suas estratégias de batalha. E Josafá disse, olha, feche os planos. Se fosse no nosso dia, desliguem os computadores. Porque eu já tenho uma estratégia dada por Deus. No versículo 21 diz que quem irá à frente da batalha será um coral. Um coral. Josafá, você ficou louco. Nós não estamos indo para um concurso de música. Nós estamos indo para uma guerra. Não, mas quem irá à frente da batalha é um coral. O coral estará à frente. E o coral irá cantar uma canção. A canção é: nós rendemos graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre.
Repita comigo, amigo. Nós rendemos graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Imagine agora no outro dia, amanhã seguinte, o exército está pronto, enfileirado. Eles descem a ladeira de Zir. O exército pronto com um coral à frente. E o coral agora começa a subir a montanha. E o coral começa a cantar. Nós rendemos graças ao Senhor, porque o seu amor e a sua misericórdia dura para sempre. Nós rendemos graças ao Senhor, porque o seu amor e a sua misericórdia dura para sempre. O Espírito Santo começa a relembrá-los das promessas. A batalha não é sua, mas a batalha é de Deus. Os seus olhos estão postos no Senhor dos Exércitos. Deus irá à frente da batalha. E agora, não só o coral começa a cantar. Imagine agora um exército, mais de 1 milhão de soldados, marchando e cantando. Todos nós rendemos graças ao Senhor, porque o seu amor e a sua misericórdia dura para sempre. Nós rendemos graças ao Senhor, porque o seu amor e a sua misericórdia dura para sempre. Eles têm agora a certeza da batalha e a certeza da vitória, e eles vão entendendo agora uma canção. Nós não estamos indo para uma guerra, nós estamos indo louvar ao Senhor, porque a guerra já está conquistada e vencida, porque Deus está à frente de nós, e por isso nós rendemos graças ao Senhor, porque o seu amor e a sua misericórdia dura para sempre. Chegou no versículo 24, diz que, tendo Judá chegado o alto do monte, olharam para o deserto, procuraram ver aquela grande multidão, e a Bíblia diz que, quando eles olharam para aquela grande multidão, eis que eram apenas corpos mortos, porque o Senhor foi à frente deles da batalha. O Senhor foi à frente deles na batalha. Deus deu a vitória ao seu povo, que confiou no Senhor e não, em meio ao seu medo, depositou a sua confiança no Senhor dos Exércitos. No Senhor dos Exércitos. Amigos, nossos 2 últimos versos para a gente terminar. Para mim, esse versículo 29 é importante. O versículo 29 diz assim: veio da parte de Deus o terror sobre todo o reinos daquela terra. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram o que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Entenda uma coisa. Bateram à porta de Josafá e disse: o Senhor vai pesar a sua mão sobre você, Josafá. O Senhor vai pesar a mão sobre você, Josafá. Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor. Havia uma promessa na qual era condicional a um coração quebrantado. Deus vai pesar a mão sobre você. Josafá abriu seus olhos naquela manhã, viu a multidão que estava à sua porta, e ele disse: é hoje que Deus vai cumprir a sua promessa. Deus vai pesar as mãos sobre mim, porque eu quebrei a minha aliança, estou em pecado. Mas temos um Deus bondoso, amigos. Um Deus que não nos trata segundo os nossos pecados e as nossas iniquidades. Um Deus que aceita a reconciliação de um filho arrependido. Um Deus que olha as nossas lágrimas e entende que somos falhos, pecadores e necessitamos da sua misericórdia e da sua graça. E se achega ao Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque o Senhor prometeu que quando estivéssemos diante da tua casa e orássemos ao seu nome e clamasse ao Senhor, o Senhor cumpriria as tuas promessas.
E Deus teve misericórdia de Josafá e enviou o Espírito Santo através de Jaziel para dizer: filho, eu estou com você. E o versículo 30, nosso último verso. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. Todos os lados. Deus foi a força de Judá nessa crise. Em Profetas e Reis, página 100, diz que Ele é a força do seu povo hoje. Deus foi a força de Judá na crise e Ele é a força do seu povo hoje. Por mais fraca, defeituosa que possa parecer a igreja de Deus, eu e você, é o único objeto sobre o qual Deus concede, em sentido especial, a sua suprema atenção. E é o cenário da sua graça, na qual Ele se deleita e revela o seu poder de transformar corações. Atos dos Apóstolos, página 12. Ele diz: testifico aos meus irmãos e irmãs que a igreja de Deus, por mais débil e defeituosa que seja, é o único objeto sobre a qual Deus ele concede sua suprema atenção. Enquanto a todos dirigem o convite para irem a Ele e serem salvos, Ele comissiona anjos para prestar divino auxílio a toda a alma que se achega com Ele, arrependido e contrito. E é pessoalmente, por meio do Espírito Santo, que Ele atua hoje no meio da sua igreja, na sua vida e na minha vida. Então, Josafá teve medo. Medo do quê? De não ter Deus em momentos de crise. Não ter Deus em momentos de crise. E, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Como está o seu relacionamento com Deus? Sabe, nós às vezes ficamos preocupados e angustiados com tantos problemas, crises, pecados que batem à nossa porta, que nos ferem, que nos machucam e que nos lançam no chão. Mas há uma promessa. Josafá, Deus irá pesar a mão sobre você, mas um coração arrependido, contrito, orou, jejuou, se entregou. Deus mudou a sorte de Josafá. Ele quer mudar a minha e a sua sorte também. Sabe, queridos, quando nós passamos por alguns momentos assim, que nós estamos no chão, feridos, abatidos, que parece que o nosso coração está quebrantado, em meu desespero, você tenta se levantar, mas você está tão ferido que você não tem mais forças. Então, o lugar parece que é mais seguro é estar no chão. Mas aí, meio à batalha, Deus vem e aparece ao nosso lado. Ele se deita ao seu lado e te levanta. Ele cura as nossas feridas. Ele sabe que estamos abatidos e sangrados, com sede, com fome, com medo. Porém, Ele segura a nossa mão e nos coloca em pé. E quando você pensa que não vai conseguir, Ele diz: filho, não desista, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. E Ele diz: olha, filho, porque eu não desisto de você. Porque você é meu filho. E se for preciso, se vier uma guerra contra você, eu vou na frente da batalha, porque eu luto com você, para que você possa se apegar a mim e ter a certeza de que eu não desisto de você. Eu não desisto de você.
se apoie em meus ombros, não solte, porque vamos lutar. Amém. Nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos sozinhos nessa caminhada. Temos um Deus Todo-Poderoso que entra na fornalha, entra na guerra, entra na cova dos leões. Ele entra onde você está, Nil Oliveira. Não sei, você está com medo? Você tem algum medo aí, Patrícia, no coração? É hoje que Deus aparece e diz, não tenha medo. Exatamente. Não tenha medo. Ele não diz isso de você, Rosilene, ele diz, não tenha medo. Hoje é o dia da vitória. Na hora que você abrir a janela, Esmeralda, olha que nome lindo, né? Na hora que você abrir a janela, Esmeralda, olha para o céu e ouça Deus dizendo, olha, eu estou com você. Estou com você, Adelino. Estou com você, Reinaldo, Raimundo. Estou com você aí, pastor Joaquim. Deus diz, olha, não desista, não tenha medo. Deixa esse medo de lado, meu filho. Deixa esse medo de lado, Marcelo. Entrega e confia. Silvia, estou de olho em você, Silvia. Silvia Mello vai estar aqui com a gente, viu, pastor Eliade? Logo, logo, deu testemunho. Amém. Que bênção maravilhosa. Deus seja louvado, pastor Zé, por essa mensagem tão poderosa. Quero falar aqui também, Fátima, príncipe, minha mãe querida aí do coração. Deus também é contigo. Eu sei que passou por grandes perdas aí, filho, sobrinho, mas ele disse, apoie em meu ombro que nós vamos lutar. Ele não desiste de nenhum de nós. Eu sei que tem muitos aí que tiveram perdas, lutas, crises espirituais, crises de pecados. Eu passei pelas minhas batalhas e eu sei que ele não desiste. Ele envia o Espírito Santo nos momentos certos para que possa relembrar das suas promessas. E as promessas de Deus são fortes e verdadeiras, né, pastor Esmeralda? Verdadeiras. Amém. Amém. Isso aí, velhinha. Deus está contigo. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado porque na Tua Palavra nós encontramos experiências como a de Josafá, de pontos positivos, de pontos negativos, de momentos de medo, de desespero, mas de busca, de entrega, de confiança total. Obrigado porque testemunhos como esse de Josafá, registrados na Tua Palavra, testemunhos também de hoje, que acontecem ao nosso lado e aqui na sala 57 são mencionados o tempo todo. Obrigado porque mensagens como essa do pastor Eliade nos lembram de que o Senhor está no comando de tudo, de que o Senhor já fez de tudo, e que nós não precisamos ter medo, nós precisamos entregar e confiar. O pastor Eliade vai continuar nos colocando em Tuas mãos nesta oração, colocando cada um aqui desta janelinha. O Senhor sabe o que vai no coração. Por favor, ó Pai, ouça a nossa oração. Pai, ó Senhor, o Senhor conhece as nossas lutas e os nossos medos. O Senhor conhece as nossas crises. E quantas vezes somos paralisados pelo medo, pelo pecado. E olhamos para as nossas falhas, para os nossos erros, para a nossa vida e achamos que acabou. Estamos no chão, feridos, machucados. Mas é aí quando o Senhor aparece e deita ao nosso lado, nos ergue e nos lembra das promessas. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor vem para conduzir a nossa mente e lembrar. Olha, a batalha não é sua, a batalha é de Deus. Se apegue ao Senhor, se arrependa dos seus pecados, confesse-os, porque Deus te ajudará a deixá-los. Busque intensamente ao Senhor, porque a nossa crise tem que ser com o mesmo sentimento que Josafá teve. O medo não é o medo do exército que vem contra nós. O medo não pode ser
das pressões, do pecado que tenta nos atingir, mas o nosso medo tem que ser não ter Deus em momentos de crise. Por isso, ó Senhor, nos ajude a mergulhar em Ti, a buscar o Senhor intensamente, a ter as madrugadas como prioridade, a juntos nessa sala, tantas janelinhas, tantas pessoas que estão aqui pelo Zoom, os milhares que estão lá no YouTube. Eu vi ali as mensagens: Senhor, me ajude a vencer a minha crise. Senhor, ajude a vencer o meu pecado. Senhor, me dê forças. Que o Senhor, Deus, através do Teu Espírito Santo, renove as nossas energias e coloque a nossa visão no lugar certo. Que os nossos olhos possam erguer ao alto, olhar para o céu e saber que de lá, do Senhor dos Exércitos, vem o nosso seguro e o nosso socorro e segurança. E por isso podemos confiar em Ti, porque as promessas são válidas para os nossos dias hoje. Todo aquele que clamar, jejuar, pedir, o Senhor continua, ó Deus, nos dando a maior promessa, na qual eu e você podemos nos assegurar que é a Tua presença, Senhor, a Tua presença. E temos a Tua presença viva através do Teu Espírito Santo a cada dia ao nosso lado. Que essa promessa nos guie em meio às nossas batalhas. E saber que o Senhor é um Deus de amor, um Deus de poder, um Deus de perdão, que não nos trata de acordo com o que nós merecemos, mas nos trata de acordo com a Tua bondade. E o Senhor muda a nossa sorte, a nossa história, quando nos achegamos arrependidos aos Teus pés. Por isso, ó Deus, nessa manhã, eu quero pedir para que o Senhor possa mudar a história do Eliabe. Mude a história do Eliabe, mude a história também de cada pessoa que aqui está. Mude a história da Fátima, mude a história de todos os nossos amigos que aqui estão. Raimundo, Priscila, Celso, Adélio, Joaquim, Eliana, Neuci, Maria, Maia, Tânia, Gildene, Sueli, Viviane, Eunice, Joilton. Senhor, são tantos que aqui estão. E eu quero que o Senhor possa chegar até a Raquel, a Val, o Dinaildo e tantos outros, ó Senhor, como representantes do Teu poder que se achega a cada um de nós, para que nesse dia sintamos a Tua presença e o poder do Teu Espírito Santo nos guiando desde já. Porque em momentos de crise buscamos ao Senhor e em momentos de paz buscamos o Senhor ainda mais, estabelecendo bases seguras para nossa caminhada e para nossa devoção contigo. Nos ajude a nunca nos desapegarmos do Senhor e que possamos estar a cada dia sendo batizados pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. Tenho 4 coisas para te dizer, amigo. Te amo, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe. Amém, amém. Também, pastor Esmeralda, também te amo, meu amigo. Também preciso de você para ser feliz, porque você é a parte visível de Deus. E eu te vendo sorrindo, já imagino Deus sorrindo para mim, porque eu creio mais em Deus, porque você existe. Deus seja louvado pela sua vida. E eu amo também todos vocês que aqui estão na sala. Amo muito a vocês e estamos juntos em movimento. Deus seja louvado. Amém. Grande abraço, então, muito obrigado, viu? Muito bem, que bênção maravilhosa, né? Estar na presença de Deus num ambiente tão espiritual, tão poderoso, tão poderoso. O pastor Eliabe falou que está lá em Porto Seguro. Eu estou aqui na terra da promissão, não sei quantos conhecem, a terra da promissão, terra da promessa.
Eu estou numa cidade chamada Promissão, aqui no interior de São Paulo, e eu agradeço ao meu irmão, que mora aqui, a minha cunhada, Cristina, que está aqui na outra sala, aqui ao lado, não perde um dia, acorda 3 e pouco da manhã, olha, reajustou a vida dela e está na sala já há bastante tempo, louvado seja o nome do Senhor. Agradecer a Cleide também, do Paraná, que está com a gente, e agradecer a você também, agradecer o pessoal do Capão Redondo, da minha igreja, a igreja do Capão Redondo. Aliás, eu quero aproveitar e colocar aqui 2 pedidos antes de irmos para o testemunho. Um deles é do pastor Moreira, que eu vi que ele conseguiu sair lá do YouTube e vir aqui para o Zoom. E ele colocou um pedido especial ali, que eu quero lembrar aqui. Ele trouxe um pedido da Marusa. A Marusa hoje vai fazer a documentação de transferência de uma propriedade, para que Deus possa conduzir tudo ali. E outro pedido que eu tenho para fazer, nós estamos aqui na Igreja do Capão Redondo já há muitos anos, tentando fazer a nova construção, né? Sempre tem ali uma série de impedimentos, e agora, por último, nós temos um projeto na Prefeitura, já há quase um ano, e ele vai para um departamento, vai para outro, pula para lá, pula para cá. Nós fizemos recentemente na igreja uma jornada de 40 dias de oração em prol dessa construção, da aprovação desse projeto, se for da vontade de Deus, né? Eu quero pedir a gentileza de você colocar aí na sua lista de oração a Igreja do Capão Redondo. Nós vendemos um terreno da igreja recentemente, que não podíamos construir ali, e a intenção é construir onde nós estamos mesmo. O projeto já está prontinho ali, está em fase final de aprovação, e se for da vontade de Deus, que Ele possa aprovar e em breve nós possamos iniciar essa obra. Tá bom? Então, muito obrigado a todos aí da Igreja do Capão Redondo e a todos da Zona Sul de São Paulo. Nós temos um grupo aqui da Sala 57 da Zona Sul de São Paulo. Está bombando ali também, é uma bênção, né? E eu quero chamar aqui uma pessoa da Zona Sul de São Paulo. Quero chamar aqui a Miriam. A Miriam vai compartilhar o seu testemunho conosco hoje. Miriam Oliveira é da mesma associação aqui, da Associação Paulista Sul. Bom dia, Miriam. Tudo bem, Miriam? Como é que você está? De onde você é e onde você está, Miriam? Vamos abrir o seu microfone já aí. Deixa eu ver aqui. Cadê o Gabriel? Socorro, Gabriel. Eu estou solicitando que ela abra o microfone dela. Está aparecendo na sua tela, Miriam. Abra seu microfone, por favor. Vamos lá, com tranquilidade. Pronto. Opa, já chegou. Agora sim, bom dia, Miriam, de onde você é e onde que você está nesse momento, Miriam? Bom dia, pastor Esmeraldo. Tudo bem com você? Está ouvindo bem? Excelente, muito bom. Então tá. Olha só, eu hoje estou aqui em Barcarena, como diz meu neto, é Barcarena. Eu falo Barcarena, né? Por ser interiorana. Mas é aqui no interior do Pará. Fica a 1 hora de Belém e estou na casa do meu filho, Guilherme. Muito bom. Mas eu sou de Bauru, interior de São Paulo. Eu estou aqui pertinho da sua cidade. Pois é, eu conheço Promissão. Conheço. Legal. Miriam, você mora ali na Zona Sul de São Paulo. Somos amigos ali, né, da mesma associação. Isso. Fiquei encantado ali com alguns testemunhos que eu tive a alegria de ouvir, né, de como o Espírito Santo de Deus tem usado você. Você é de uma família ministerial, né, Miriam? Sim, eu vou falar um pouquinho sobre a minha infância. Eu sou adventista de berço. Para quem não é adventista que está na sala, é quem nasce num lar adventista, né?
Então, meus pais sempre foram muito missionários, participantes da igreja, a vida toda. Tivemos culto familiar em casa, minha mãe montava o flanelógrafo, né, daquela época aí, e contava a lição da escola sabatina para nós. Meu pai era viajante e representante de algumas indústrias alimentícias, inclusive, quando se tornou adventista, ele passou a ser vendedor da Superbom. Olha só que bênção. E ele sempre deixava textos bíblicos, espírito de profecia, mensagens, para que os filhos lessem durante a semana. E quando chegasse na sexta-feira, ao pôr do sol, nós recapitulávamos aquilo que estudávamos durante a semana. Sempre foi uma vida assim bem dedicada à igreja, sempre meu pai foi ancião, e passado aí o tempo, né, ele sonhava em que eu fosse esposa de pastor, olha só. E eu realmente me casei com pastor, né, e viajamos, participamos de muitos locais, trabalhamos em 5 associações diferentes, 3 uniões no Brasil. Hoje estamos na Paulista Sul, né? Meu marido é ministerial da associação, também cuida de mais 2 ministérios, né? Da saúde e também o Ministério do Idoso. E estamos aí, né? Trabalhando para o Senhor. Maravilha, pastor Alberto. Manda um abração ali para o pastor Alberto. Eu mando. Pastorzão do coração, que eu amo muito mesmo, pastor Alberto. Obrigada pelo carinho, pastor. Maravilha. Conta então para a gente um pouquinho da sua trajetória, da sua vida, e como que você chegou a onde você está hoje. Né? Ok. Quando eu comecei a namorar meu esposo, ele fazia teologia, lógico, né? E eu decidi também ir para o colégio, para o IAE, o antigo IAE, né? Hoje o NASP São Paulo. Fiz pedagogia e não terminei o curso de pedagogia no colégio. Fui terminar depois já no campo de trabalho, em Votuporanga, uma cidade bem quente. E trabalhei durante 26 anos na educação adventista e hoje estou aposentada. Olha o privilégio, pastor Esmeraldo. Eita, olha só... Tem um monte de gente aí pensando assim, quer trocar comigo? Como diz o pastor Wagner, eita glória, né? Eita glória, isso é que é glória. Né? Mas tão novinha, como é que a gente faz para se aposentar novinho desse jeito? Assim? Ah, tá. Né, pastor Arão? Conta um segredo aí pra gente. Meu filho, não é fácil não. Estamos aqui lutando, né, pastor Esmeraldo? Então, nós temos 2 filhos, né, a Larissa e o Guilherme. A Larissa é casada com o Fábio, tem uma garotinha chamada Antonella, está grávida agora do Vicente. O Guilherme é casado com a Elda, ela é biomédica aqui do Hospital Adventista de Belém, e agora aqui em Barcarena, ela é responsável por vários setores. E tem um neto chamado Enzo, muito ativo, alegre, estou aqui usufruindo dessa alegria toda desse neto. E, pastor, a minha experiência com a Sala 57, às vezes é até emocionante falar, né? Você já sabe o quanto Deus usa a gente, né, para o trabalho. Primeira vez que eu ouvi falar da sala foi no dia 2 de novembro de 2020. Eu tinha ido à cabeleireira, não sei nem se ela está assistindo, mas ela assiste todo dia, ela chama Mel. E ela é da Igreja da Vila das Belezas, ali perto de casa mesmo. E ela falou assim, Miriam, você conhece a Sala 57? É um culto poderoso. Eu falei, que culto é esse, mulher? Ela é baiana também, bem ativa. Eu falei, que culto é esse? Ela falou, é um culto muito poderoso, tem cada testemunho. Eu falei, sério? Eu falei, como que entra nisso aí, né? Ela falou, eu mando o link para você. E ela me mandou o link no dia 2 de novembro de 2020. É a Pastor Mel? Esmeraldo. Será que ela aparece como Mel mesmo? Ela é muito tímida, não sei se ela vai aparecer. É Mel, só Mel.
Deixar ela quietinha. Daí, pastor Esmeraldo, olha só, eu tentei entrar várias vezes, que ela me mandava o link, e eu deixava o link guardado. Falei, eu vou assistir esse negócio aí. Aí, tentei entrar umas 4 ou 5 vezes, mas eu achava uma coisa assim tão estranha, meio bagunçado, sabe? Todo mundo falava junto, um entrava na frente do outro. Eu falei, meu Deus, eu não consigo assistir isso, né? Eu acho que isso, assim, era no começo, né? Parece que o pastor Wagner, e junto com a sua equipe, mudou muitas coisas aí no programa da Sala 57. Mas eu senti isso quando eu entrei. Ainda falei para o meu marido algumas vezes, falei, amor, eu não consigo assistir essa sala, né? Ele falou assim, fica tranquila, né, tal. E do jeito que ele é, que você conhece, ele fica, deixa tranquilo, deixa quieto. Mas, no dia 30 de setembro de 2021, há 4 meses atrás aí, né, eu procurei o link, não sei o que aconteceu, que me deu vontade de assistir, e eu encontrei o link porque a Mel tinha parado de enviar para mim o link. Acho que quando a gente não dá atenção ou não começa a assistir, acho que a pessoa fala, não vou intrometer, né, ficar aí toda hora mandando se a pessoa não quer assistir. Tudo bem, respeitou. Aí eu procurei no link de saúde, como meu marido é departamental de saúde, procurei no link de saúde e lá estava o link do dia 30 de setembro. Eu assisti a sala inteirinha ao vivo pelo YouTube. Você sabe que eu não entro no Zoom, né, pastor Esmeralda? Aí assisti inteirinha. Meu amigo, houve um reboliço, acho que igual o Vale Seco, Vale dos Ossos Secos, um reboliço total, que falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu chorei, eu me desaguei, derramei tudo que tinha direito, falei, meu pai, o que é isso? Tudo bem, só que dia 30, pastor Esmeralda, era uma sexta-feira. Tudo bem, taraná. Amanheceu sábado, eu 5 da manhã, procurando no meu iPhone, falei, meu pai do céu, cadê esse link dessa sala, né? Sábado de manhã. Mandei um recadinho para Mel, falei, Mel, que história é essa que essa sala não aparece, né? Não tem o link. Falou, minha irmã, sábado não tem. Sábado é dia de você ir à igreja, né? Igreja viva. Como eu frequento várias igrejas, né? Como esposa de ministerial, cada sábado eu estou numa igreja. Eu falei, tá, então sábado não tem? Ele falou, não, nem sábado e nem terça-feira. Eu falei, uau! E o que tem que fazer nesses dias aí que não tem sala? Aí ela me orientou. Tem que fazer isso, fazer aquilo, tá. Falei, ok. Cada vez, daí comecei a assistir. Eu não parei de assistir nenhum dia até hoje, pastor Esmeraldo. Não parei. Desde o dia 30 de setembro até hoje, eu não perdi uma reunião. E as transformações... Oi? E o que mudou, Miriam? Aliás, eu achei interessante algumas coisas que você falou aí. Primeiro, da sala bagunçada, né? Na verdade, não mudou nada, não. Você falou que o pastor Wagner deve ter feito um monte de mudanças aí, mas não mudou nada, não. Às vezes muda dentro da gente, né? Porque a gente começa a ver de maneira diferente, né? Que é o que aconteceu comigo também e com tanta gente. Mas quando a gente retoma, a gente percebe que a linha sempre foi essa e a alegria sempre foi essa também, né? Mas a Miriam antes e a Miriam depois, a Miriam que trabalhou aí na educação, foi coordenadora, né, orientadora, os relacionamentos, a vida missionária, a vida no espírito, o que mudou, assim, que reboliço foi esse, Miriam, que aconteceu na sua vida? Aliás, então, de repente a sala ficou organizada e a Miriam virou um reboliço, ficou desorganizada. O que houve?
Foi isso mesmo. Pastor Esmeralda, eu sempre fui uma mulher, uma profissional muito exigente, muito exigente. Sempre fui muito assertiva na minha fala. E quando eu comecei a ouvir, eu te amo, preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, eu creio mais em Deus porque você existe. Inclusive teve algumas palestras, algumas falas do pastor Wagner, também alguns outros pastores. E antes de entrar nisso, eu gostaria até de mostrar uma coisa. Não sei se dá para ver, mas eu tenho um caderninho de anotações. Dá para ver, sim. Nesse caderninho tem todos os sermões que eu assisti até hoje. Eita, olha, e tem gente procurando alguns aí, ó, agora já sabe onde é que está. Você anota. Olha só. Todos anotados, inclusive hoje do pastor Eliabe. Pastor Eliabe, muito obrigada pela mensagem. Que mensagem fantástica, fantástica. E eu comecei a perceber que na fala de vocês, dos pastores, a explicação sobre as 4 frases, né? Inclusive, eu gostei daquele dia que nosso encontro, e eu falei para o senhor, acho que foi uma característica de quem pertence à sala. Quando a gente fala, eu te amo e preciso de você para ser feliz, a pessoa fala, você é da sala 57? É o sinal. Então, é uma característica muito boa. E eu comecei a estudar juntamente com os pastores, inclusive uma palestra muito boa do pastor Wagner, falando, quando ele começou a explicar nesse mês de outubro, sobre cada frase, eu te amo e preciso de você para ser feliz. O que significa isso? E aquilo começou a ficar encucado na minha vida. Nossa, você é a parte visível de Deus, então todo mundo que eu olho é parte visível de Deus. Todas as pessoas que eu entro em contato, elas, parte visível. Por que parte visível? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, então todos são parte visível. E eu comecei a ficar encucada, eu falei, meu Deus, eu fui muito assertiva com tanta gente, eu tenho que pedir perdão, fiz isso algumas vezes, me perdoei, me sinto perdoada, e aí agora o que aconteceu? Quando eu ouvi que você não é para ficar na estufa, a estufa tem a sua função, mas permanecer na estufa, você apodrece. E eu acho que eu já estava assim, até o pescoço apodrecida, né? Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu preciso testemunhar, eu preciso desaguar, né? Que é o termo que é usado na sala 57. E foi quando aquele testemunho que eu compartilhei com o senhor, que eu vou mencionar agora, eu faço pilates, porque eu tenho muitos problemas na coluna. E eu fui para a aula de pilates, voltando da aula de pilates, eu tanto na ida quanto na volta, eu passo em frente a uma floricultura. E na ida, a floricultura fechada. Eu falei, puxa vida, né? Eu estava com uma vontade de entrar nessa floricultura, né? Mas tudo bem, fui para o pilates, fiz uma hora de pilates. Voltando do pilates, a mesma voz falando, entra na floricultura. Eu falei, meu pai, o que eu vou falar na floricultura? Aí entrei, falei, bom dia, quem me conhece sabe que eu sou bastante comunicativa, né, muito alegre. Daí eu entrei meio séria, falei, ai meu Deus do céu, me ajuda, né, que eu quero desaguar. Eu falei, bom dia, tudo bem? Vocês aceitam uma bênção de Deus? As 2 funcionárias, a proprietária e uma funcionária, olharam para mim, claro que a gente aceita. Falei, sério? Aí eu falei do amor de Deus, falei da volta de Jesus, falei dos tempos difíceis que nós estamos vivendo. E antes de sair, eu falei, eu tenho 4 coisas para falar para vocês. Pastor Esmeraldo, o negócio foi difícil, hein? A emoção sobe, a voz engasga. Aí eu falei, eu amo muito vocês. Elas olharam para mim, eu falei, mas eu vou explicar porque eu amo vocês. Eu amo vocês porque Jesus primeiro me amou, sem eu merecer. É um amor incondicional. E eu amo vocês também, porque Jesus me amou primeiro. E eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. Quando eu mencionei isso, elas olharam, como assim? Eu falei, tá, na Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu olho para vocês, mesmo sem conhecê-las, vocês representam Deus para mim.
e eu creio mais em Deus porque vocês existem. Nessa hora você imagina, né? A Beth chorando, a Carol chorando, eu chorando. Veio a dona Cida, que é uma das funcionárias que limpa os galhos das flores, né? E ela falava assim, olha meu braço, eu tô toda arrepiada, o que é isso? O que está acontecendo? Eu falei, dona Cida, eu também amo a senhora. Preciso da senhora para ser feliz. E né, as frases subsequentes. Aí eu falei, olha, eu já tenho que ir. Quando eu me viro para sair, elas falaram, mas você não vai fazer uma oração por nós? Eita, esqueci da oração. Falei, não, eu vou orar por vocês, sim. Olha aí, pastor Esmeraldo, o Espírito Santo batendo aí, né? Dando as suas orientações na hora certa. Orei por elas, orei com elas, e você não sabe, você só sabe até aí, mas você não sabe o que aconteceu depois. Pastor Esmeraldo, tem mais milagres. Recentemente, a Beth me liga e fala assim, Miriam, você pode fazer uma oração por mim? A Beth pedindo oração, que é a dona da floricultura. Eu falei, claro, sobre o que você precisa de oração? Eu tenho um TCC, ela também é da Zona Sul, mora no Capão Redondo, e eu já falei para ela da igreja do Capão Redondo, para ela procurar... Aí, descendo a escada, e olha que beleza. Meu netinho que acabou de acordar. Aí eu falei para Beth, você precisa ir lá na igreja do Capão Redondo, tem um pastor Esmeraldo lá que ele é fantástico. Falei para ela já, hein? Oi. Aguarda. Aí ela pediu oração porque ela tinha a defesa do TCC, do conclusão de curso dela. E eu falei para o meu marido assim, falei assim, amor, olha para quem ela recorreu quando precisou. Olha o testemunho que a gente tem que dar, né? Aí orei com ela, orei por ela no dia, mandei um recadinho, falei, que horas que será a sua defesa? Vai ser às 11 da manhã. Falei, 11 horas eu estarei em oração por você. Terminando a apresentação dela, ela me liga. Miriam, muito obrigada pela oração. E véspera de Natal, olha, mais uma coisa. Eu fui... antes disso, lembra dos livros missionários, pastor? Também levei livros missionários para elas. Isso. E no Natal, o que eu fiz? Levei um presente para elas também, lá na floricultura. E qual foi a minha surpresa? Além da primeira que eu já tinha recebido flores de presente, ela preparou um presente para nossa ceia de Natal, que foi justamente na sexta-feira, né, entrada do sábado. Foi o melhor Natal, né, pastor? Receber Jesus Cristo, né, nosso exemplo maior, em plena sexta-feira, onde a gente já é costume nosso, né? Mas com flores preparadas, com as mãos da Beth, em gratidão por ter me conhecido, mas não foi ela que me conheceu, eu a conheci. Essa é a diferença, né, pastor? Da Sala 57, em fazer com que a gente conheça mais as pessoas e, através desse conhecimento, levar o amor de Jesus. Antes da sala, possivelmente, uma oportunidade dessa passaria desapercebida, né, Miriam? Com certeza. Eu sei que você tem distribuído livros também em ônibus, que você teve uma experiência interessante, né, com a quantidade de livros distribuídos. Sim, essa foi muito, muito marcante para mim, muito marcante. Eu comecei, olha só, eu já faço jornada espiritual, pastor, há mais de 15 anos, acordando às 4:30 da madrugada, há mais de 15 anos. Depois que me aposentei, eu falei, gente, por que eu tenho que acordar 4:30 da manhã? Fala sério, né? Porque eu já acordava 4:30, já emendava ali uma atividade física, me preparava e já ia para o colégio. Falei, não, estou aposentada, né? Posso acordar a hora que eu quiser, posso fazer minha jornada a hora que eu quiser, não precisa ser às 4:30 da manhã. Mas não é bem assim, não. A gente precisa realmente da madrugada, pastor. E eu voltei a fazer as minhas jornadas às 4:30 da manhã, antes da sala, né? Depois eu já assisto a sala. E nesse dia, eu comecei agora a sair
Cada dia que eu saio com promessinhas bíblicas, sabe aquelas pequeninas que a gente tem na caixinha de promessas? Eu ponho umas 4, 5, umas 10 promessinhas na minha bolsa, e cada pessoa que eu encontro na rua, eu entrego, leio, falo, eu te amo, preciso de você para ser feliz, e aí a gente caminha para o trabalho do dia, né, para as atividades. E nesse dia eu levei livros, inclusive os livros, não o desse ano, levei livros também dos anos anteriores. E fui para o dentista, dentro do ônibus entreguei, mas esse da praça, ali em Moema tem uma praça muito grande, com a igreja católica muito grande, acho que o senhor conhece. E voltando do dentista, eu ainda tinha 2 livros na minha bolsa e tinha um DVD de estudos bíblicos, a Bíblia Fácil. Aí o que aconteceu? Eu cheguei na praça, eu não tinha almoçado, estava com fome, tinha uma banca vendendo crepe. Eu falei, uau, eu gosto de crepe, né, apesar de ser vegetariana, mas tinha opção vegetariana. E aí a mulher preparou um crepe para mim e eu de longe observei um andarilho. Sabe quando você está fuçando mesmo lixos? Várias lixeiras ali, fuçando lixo. Falei, ai meu Deus, aquilo me incomodou tanto, pastor. E eu sei que foi o Espírito Santo. E na mesma hora, o que eu fiz? Eu parei de comer o crepe, deixei meu crepe em cima da banca e saí correndo atrás do homem, em plena praça. Imagina, eu correndo atrás desse andarilho e ele sumiu. Eu falei, meu Deus, eu vi ele agora, ele sumiu. Voltei para a barraca, falei para a senhora assim, prepara um crepe, mas assim, bem recheado, com o melhor crepe que você já fez na sua vida. Aí ela preparou um crepe enorme, pastor, enorme. E do nada eu vejo esse homem de novo, fuçando a lixeira, lá do outro lado da praça. Corri na família e falei assim, espera aí, deixei minha bolsa com a mulher, que eu nunca nem vi, saí correndo, cheguei nesse homem, e o nome dele é Fábio. Ele é um andarilho que fica nessa praça, bem alto, pastor, ele é muito alto, olhos verdes, e ele me olhou assim, com um olhar tão diferente. Eu falei assim para ele, você tá com fome? Ele falou, eu tô. Eu peguei ele pela mão, trouxe ele até o banco que eu estava comendo. Eu falei, senta aqui que eu mandei fazer um lanche especial para você. Eu nunca faria isso, pastor. Nunca. Aí eu peguei o lanche, dei na mão dele, uma mão suja. Ele estava imundo. Mas nada disso me importou. Eu dei o lanche na mão dele, falei, o que você quer beber? Perguntei para a mulher da banca, falei, o que tem para beber? Ela falou assim, tem suco, tem refrigerante, tem água. Aí eu falei, Fábio, o que você quer beber? Ele olhou para mim e falou assim, eu quero água. Pastor, ele queria água. Aí eu fiquei pensando, ele quer a água da vida, né? O que é a água da vida? O pão, o alimento, Jesus Cristo é tudo isso, né? Aí o que eu fiz? Falei para a moça, falei assim, senhora, ele quer água, prepara aí. Ela me deu uma garrafa de água geladinha, eu dei o lanche na mão dele, olhei nos olhos dele, olhos verdes, lindos olhos, um senhor bonito, mas um andarilho. Falei para ele que eu o amava, que eu precisava dele para ser feliz e que ele era a parte visível de Deus. Depois eu fiquei pensando, meu Deus, um homem tão sujo, tão maltratado, mas é a parte visível de Deus. Aí ele começou a chorar, as lágrimas corriam no olho dele e a mulher da banca observando tudo isso. Aí ele saiu, foi comer, acho que num lugar mais afastado, acho que ficou intimidado, não sei. E eu voltei nessa praça mais umas 3 vezes, pastor,
procurando pelo Fábio. Eu nunca mais encontrei o Fábio. Nunca mais. Eu queria muito encontrá-lo para falar mais do amor de Deus para ele, para ajudá-lo, mas eu não encontrei. Voltei para a barraca, peguei minha bolsa, paguei pelo lanche nosso, né, que a gente tinha comido, meu e do Fábio. A mulher da barraca estava chorando, o marido dela também. Eu deixei um livro da esperança com eles, orei com eles e mencionei também as 4 frases do amor de Deus por nós, né, que esse é o maior amor. E é isso, pastor. Tem muitas outras coisas, mas são tantas que eu tenho todas registradas. Eu registro porque a transformação na minha família, transformação com os meus filhos, transformação com meu irmão, que no Natal eu tenho orado muito por ele, eles estão afastados, né? Nós somos em 4 irmãos, 2 estão afastados. E eu falei eu tenho orado muito pelo meu irmão e eu tenho mandado o link para ele. E recentemente ele falou assim: Miriam, por que você não mandou o link? Quando ele falou isso, pastor, eu falei: olha o milagre. Ele falou: eu estou participando, e esse pastor Wagner, ele é fera, né? Ele é bom demais. Falando do pastor Wagner, sabe, ouvindo as mensagens. Pediu a máscara. A Miriam está assistindo, Miriam, moderadora. Aquela máscara, ele falou assim: eu quero uma máscara dessa, máscara da sala 57. E ele falou assim no Natal, antes da gente orar no sábado, no almoço, estava toda a minha família, meus irmãos, nós 4 irmãos, nossas famílias, né, que a família cresce, né, pastor? E ele falou assim: antes da oração, Miriam, eu quero te agradecer pela sala 57. Hoje eu posso dizer para minha esposa: eu te amo, preciso de você, na frente de todo mundo. Aí só quem é da sala, que era eu, minha irmã e meu irmão, achei nós 3 chorando, porque foi muito emocionante. É só a gratidão, pastor. Que coisa, né, Miriam? Muita gratidão. Interessante que mesmo estando na madrugada, né, como você mesma disse, há 15 anos... Não é a mesma não é a mesma coisa, né? Interessante, né? Justamente aquilo que às vezes nós encontramos aqui na sala, né? Que é um direcionamento, uma orientação, essa vida em família, né? E essa Sim. ação do Espírito Santo. As pessoas passam a ter nomes, né? Olha, o Fábio, ele tem um nome, né? Ele não é Sim. simplesmente um desabrigado, uma pessoa que está ali, que passa desapercebida, né? E é o Espírito Santo que abre os nossos olhos e nos faz ver coisas, né, que olhos sem amor jamais conseguiriam ver, né? Então é a ação do Espírito Santo na vida da gente, né? É muito gostoso ouvir, né, um testemunho como esse, né, de como a vida muda, né, com a presença do Espírito Santo, né? Muda muito, muito mesmo. E eu sou muito grata à Mel, que até recentemente eu fui arrumar meu cabelo e conversando, choramos juntas, eu agradeci a ela pela oportunidade e Deus tem feito maravilhas e eu sou muito grata mesmo a todos os irmãos da Sala 57, cada pessoa que eu encontro, que eu sei que é da Sala 57, parece que, será, a gente já se conhece há tempo. Inclusive a Beth da Floricultura, ela fala: incrível, Miriam, parece que eu te conheço, parece que você é da minha família, mais do que da minha família. Eu estou me abrindo com você, coisa que eu não faço com ninguém. Então, acho que é a família de Deus mesmo, né, pastor? Eu sou muito grata. É verdade, Deus seja louvado. Eu sei que o pastor Amém. Alberto também entra na sala aí pelo YouTube, de vez em quando, acompanha, a gente conversa de vez em quando. Ele compartilha, inclusive, algumas das suas experiências, né, que vai impactando também, né. Temos orado pelo seu irmão, pelos familiares que estão afastados, né, que já estão começando a viver uma experiência a partir do testemunho, né, de vocês, né, e que Deus seja louvado. Sim. Por isso, né. Amém. Inclusive, o Júnior... Pois não. Pastor, inclusive o Júnior falou assim para mim:
a esposa dele falou assim: Miriam, a mudança no teu irmão é incrível, é incrível. Eu falei assim para ela: é obra do Espírito Santo de Deus, e nós temos uma família orando por ele, e não é uma família de 5, 7, 10, 20, 30 pessoas, não, é uma multidão orando na madrugada. Então, Deus faz milagres, né? É verdade. Muito obrigada, pastor. Imagina, hoje você tem uma lista de transmissão também, né? Um grupo de pessoas para quem você encaminha, né? Tem. E não pare de encaminhar, né? Isso é importante. E até porque, às vezes, a gente nem sabe se a pessoa está vendo ou não. E a alegria é muito grande, né? Quando a gente vê alguém... Olha o link, e você, puxa, eu nem imaginava que estava entrando. E o Espírito Santo vai trabalhando ali, né? Então, vamos continuar encaminhando o link, mesmo que não saibamos se a pessoa está ou não acompanhando ali, né? Miriam, olha, muito obrigado por você ter aceitado o convite de compartilhar essa experiência, né, de desaguar. E eu quero dizer 4 coisas para você, para o pastor Alberto também. Eu amo vocês, eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a imagem visível de Deus e eu creio mais em Deus porque vocês existem. Que Deus amém, amém. Obrigada, pastor, eu também te amo, preciso do Senhor para ser feliz, da sua esposa tão querida. Vocês são parte visível de Deus, o Senhor, visivelmente, a gente percebe isso. Sim. E eu creio mais em Deus porque também o Senhor existe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Olha, Miriam, o convite para todos está nesse vídeo que nós vamos assistir aqui. É um vídeo que mostra a necessidade de nós vivermos no Espírito. Amém. Vivermos no Espírito, que é o que está acontecendo com você, comigo, e com uma multidão de pessoas aqui na Sala 57, e em tantos outros lugares, né, em tantos outros ambientes que oferecem essa oportunidade, né, de viver no Espírito. Nós vamos ver esse Amém. vídeo aqui e vamos caminhar para o final da nossa jornada de hoje aqui na Sala 57, com uma pregação e um testemunho tão poderoso. Que Deus seja louvado por isso. Amém. Abraço aí no meu amigo, pastor Alberto, na família toda. Amém, amém. Deus seja louvado. Olha que lindo. Quem é esse precioso aí? Esse neto, é o neto maravilhoso. Olha que lindo. Que bênção. Obrigada. Oi, amiguinho. Tudo bem com você? Tudo bem. Sim. Maravilha. Como é o nome desse garotinho? Fala. Enzo. Enzo, é o seguinte, Enzo, nós passamos aqui momentos maravilhosos na presença de Deus e nós vamos agora passar para a última parte da Sala 57 e eu quero convidar você, a Miriam e todos os que estão aqui a desejarmos a todos um... Bom dia com alegria! Bom dia com alegria! Com alegria! Bom dia com alegria! Bom dia com alegria! Bom dia, bom dia, bom dia! Muita alegria! 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 Bom dia com alegria! Bom dia, Eliana!